Olá! Começa agora mais um Saúde em Foco. No episódio de hoje vamos abordar a educação em saúde indígena no contexto materno-infantil. As nossas convidadas compartilharão suas vivências e abordarão o papel da universidade na promoção da saúde desta população, proporcionando uma conversa enriquecedora sobre as práticas educativas em saúde que respeitem a diversidade e a cultura dos povos originários. Para conversar sobre este assunto conosco, eu recebo a enfermeira Clarice Fortes, que atua nas aldeias indígenas de Santa Maria, a doutoranda Juliele Rosso, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil, e a estudante do curso de enfermagem e bolsista do PET Saúde e Equidade, Luísa de Camargo Ler. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Olá, obrigada. Olá, obrigada. Eu inicio então a nossa conversa com a Clarice, questionando como que é a sua trajetória profissional para ter chegado nesse contexto da saúde indígena e como que é a sua atuação aqui no nosso contexto de Santa Maria. Então, primeiramente, agradeço pelo convite. Então, eu também sou indígena, né, da etnia Caigangue. Então, eu fiz minha graduação, né, na cidade de Chapecó, Santa Catarina, e lá também fiz o mestrado. Eu atuo na saúde indígena já faz 3 anos, né, porque eu saí da graduação e já fui direto para o mestrado, então eu tive que optar por estudar, então eu estou há 3 anos trabalhando na saúde indígena. As minhas pesquisas todas são com foco na saúde indígena, envelhecimento e saúde da mulher. Eu estou atuando aqui em Santa Maria, nas 2 aldeias, da etnia Guarani e etnia Caigangue, há 2 anos, e é um desafio muito grande, né? Porque mesmo eu sendo indígena, trabalhar com 2 etnias diferentes, isso também muda muito nas questões culturais. Então, a gente tem enfrentado muitos desafios, né? Mas a gente tem parcerias e apoios que a gente consegue, né, fazer uma assistência humanizada e integral. E a doutoranda Juliele, recentemente, né, neste ano de 2025, ela realizou uma imersão intercultural em uma comunidade indígena. Então, Juliele, conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência e como que esta tua vivência nesse contexto influencia na atuação hoje, aqui como estudante de pós-graduação, que também, né, está inserida no contexto das aldeias aqui de Santa Maria. Então, eu tive a oportunidade de realizar essa imersão numa aldeia do Mato Grosso, né, pertencendo à região de Querência, e foi uma experiência muito marcante, importante. Essa experiência ela veio oriunda de um projeto que faz parte do programa Abdias Nascimento e pela CAPES. Então, nós fomos até a aldeia, realizamos atividades educativas com a equipe de profissionais que atuam na aldeia, e além dessas ações também nós realizamos coletas de dados para esse projeto de pesquisa. E sem dúvida, assim, foi uma experiência que modificou a minha vida, tanto pessoal quanto profissional, porque estar, né, em contato direto com esses povos permite que a gente aprenda a compreender melhor como realmente funciona o cuidado, né, um cuidado integral e intercultural. E a Luísa, né, nossa estudante de graduação e bolsista do PET, conta um pouquinho pra gente como que a temática da saúde indígena chegou na tua formação. Qual é a tua vinculação com esse tema? O que você tem feito nesse contexto? Então, começou em 2024, quando eu fui selecionada num processo seletivo para entrar como bolsista do PET Saúde e Equidade. Então, foi ali no primeiro semestre, em maio, né, de 2024, onde eu também fui selecionada para ficar no grupo 1, né, que a temática é saúde indígena. Então, não tem como eu não explicar também como que é um pouquinho esse grupo, né? Ele é um grupo muito multiprofissional, né, interprofissional. Então, nós temos acadêmicas da enfermagem, de jornalismo,
da pedagogia, da físio, odonto, psicologia. Então é um grupo muito multiprofissional e a gente trabalha com essa temática, né, de saúde indígena. Então a partir dali, quando a gente iniciou, eu fui lendo alguns artigos sobre, né, sobre a cultura indígena, sobre os povos originários. Fui pesquisando também sobre alguns autores que poderiam ter até a gente começar a ir, de fato, nas aldeias indígenas aqui em Santa Maria. Então foi assim que eu fui, né, conhecendo e entrando nesse novo mundo que era, né, que hoje já se torna uma coisa da minha rotina, mas que antes era assim uma novidade, né, uma grande novidade. Então foi um pouquinho assim. E Clarice, como que você, sendo profissional, né, da equipe multidisciplinar de saúde indígena, percebe essa presença da universidade nas comunidades? E nos conta um pouquinho como que essa integração tem acontecido na prática, como é que tem ocorrido? Então, a questão das universidades dentro dos territórios indígenas, ela ocorre de forma estruturada e colaborativa, né? Então, né, eles têm se tornado um agente de apoio técnico e educativo, né, para as equipes multidisciplinares em saúde indígena, né? Respeitando a questão das diversidades, a questão da singularidade dos povos, né? E projetos como o PET, né, eles têm auxiliado muito nessa questão, né? Porque conhecer uma cultura diferente, né, e se ambientar, conhecer a realidade, né, e isso tem tornado as ações educativas bem assim relevantes dentro dos territórios, né, porque a gente precisa entender a questão da singularidade, né, o cuidado intercultural, né, conhecer a realidade do território que a gente está inserido para fazer um atendimento mais integral e humanizado, né. Então, é muito importante a presença, né, das universidades, né, como uma troca assim, de conhecimentos, né, que a gente diz, né, uma troca que acontece ali entre os estudantes, né, e os profissionais da saúde indígena. E a Juliele, o que pode nos contar sobre como essa vivência no Xingu trouxe aprendizagens para a atuação aqui no nosso contexto de Santa Maria, e especialmente no contexto materno-infantil, que é o escopo do programa do qual você é doutoranda, né, Juliele? Sim, isso mesmo. Então, eu acredito que no Xingu fazer parte daquele processo, estar imerso no território, me fez perceber que nós precisamos escutar mais, né? Escutar, observar, que o cuidado ele inicia muito antes de iniciar algum procedimento, né? Então a gente precisa iniciar com a escuta e a gente aprende mais do que a gente ensina. Eu acredito muito nisso. E vivenciar agora, poder fazer as atividades nas aldeias daqui de Santa Maria, me mostrou que cada povo tem suas particularidades. Então, não é porque eu fiz essa vivência lá no Xingu que eu sei como que eles vivenciam aqui, não. Cada povo tem uma forma de compreender a gestação, o parto, o nascimento. Então, estar realizando essas atividades também me permite que eu crie vínculos, que eu consiga atuar de uma forma respeitosa, que eu consiga compreender melhor e esse atendimento, essa qualificação seja de forma respeitosa com todas as mulheres, principalmente as mulheres da aldeia. Luísa, como essas atividades educativas têm sido planejadas e desenvolvidas, considerando que envolvem graduandos como você, pós-graduandos, a equipe de saúde indígena, como é que tem sido esse processo no dia a dia? Tá, então, a gente faz as atividades tanto na escola, como também na unidade básica de saúde. Então, a gente faz um momento antes de realizar a checagem das datas, né, a programação do semestre, a gente faz uma reunião com a equipe de saúde
com a equipe da escola, onde tem os professores e tem professores que são da própria aldeia. Então, ali a gente senta e debate os assuntos que são pertinentes a gente chegar e trabalhar, assuntos que são demandas, né, que a gente tem que abordar. A gente também opta por temas alusivos aos meses, né, então, como Agosto Dourado, Setembro Amarelo, a gente sempre trabalha temas também pertinentes aos meses, né, alusivos. Então, depois de cada reunião, né, nosso grupo de saúde indígena, do PET, a gente vê os dias, compartilha, né, com a Clarice, compartilha com a gestão da escola também, vê se são dias disponíveis para eles, que a gente vai ter uma demanda maior. Então, a partir daí, a gente vai organizando, né, os grupos que vão se comprometer de atuar em cada ação. Cada ação é um grupo, subgrupo do nosso grupo. Então, alguém fica responsável de realizar aquela ação, de programar, de saber o que a gente vai levar. Então, é mais ou menos assim que a gente organiza, né? É mais por as demandas que vêm da aldeia, né? Que vêm ali das pessoas que mais estão precisando, e também esses meses alusivos que a gente sempre gosta de trabalhar, que a gente já aproveita, né? Então, são bem essas duas parcerias. A gente faz também muitas ações envolvidas ao PSE. Então, a gente faz avaliação odontológica com o pessoal da Odonto, faz avaliação nutricional, porque também nós temos, né, integrantes da nutrição. Então, a gente faz avaliação oftalmológica também. Então, a gente aborda essas questões do PSE lá na escola e também na unidade básica de saúde. Então, a gente trabalha junto. Assuntos que são iguais, mas para temáticas diferentes, porque são, né, idades, faixa etárias diferentes. Então, assim que a gente vai seguindo. E agora eu gostaria de lançar um questionamento para as três convidadas. Como que vocês percebem os principais desafios dessa atuação na educação em saúde nessas comunidades e que estratégias podem ser possíveis para que efetivamente se consiga impactar, né, na promoção da equidade na saúde indígena? Como é que vocês veem esse panorama de desafios que sabemos que temos, mas que caminhos são possíveis, que estratégias podemos adotar, caminhos a trilhar em prol da saúde dessas comunidades? Então, existem vários desafios, né? Mas um dos principais desafios que eu trago é a questão da diversidade e a questão da linguística, né? Então, a gente, como profissionais de saúde, a gente precisa atuar de forma sensível, né? Principalmente os da aldeia Guarani, porque tem muito difícil a comunicação, a questão linguística, a falta de materiais adaptativos, né, para a questão da cultura indígena, né, na saúde, a alta rotatividade de profissionais, né, a questão porque vários, principalmente os agentes indígenas de saúde, agentes indígenas de saneamento, que não param muito, então isso dificulta a questão do vínculo e a continuidade do serviço, né? E a questão da fragilidade entre a articulação entre o saber biomédico e o saber tradicional dos povos indígenas, né? O que a gente precisa, né, da questão de melhorar na questão da equidade, eu acho que a gente tem que dar mais atenção, dialogar mais com os pajés, né, com as lideranças, né, para fazer um cuidado intercultural mesmo dentro dos territórios indígenas, né, e dar mais ênfase à questão dos agentes indígenas de saúde, né, e elaborar esses materiais adaptativos, né, que a gente necessita, né, para estar trabalhando a questão da educação e saúde com eles, e a questão da questão de realizar mais assim rodas de conversa, né, atividades mais dinâmicas, e não levar como é que eu vou dizer, uma apresentação mais mecanizada, né? Porque se eu levar um slide e ficar falando lá, eles não vão entender. Então, a gente precisa pensar nessa questão do cuidado intercultural, né? Um diálogo, né? De que forma que a gente pode fazer para eles terem mais vínculo, né? Para eles entenderem também, porque nos últimos, né, dos tempos que o PET está lá, né? A gente tem feito isso, né? E a gente viu a crescente participação da população, eles têm aderido a mais as questões do atendimento, né? Eles têm buscado mais, né? Então, a gente tem que conhecer essa questão e dar mais ênfase, né,
as lideranças e os pajés, né, para ter um cuidado sensível, né, um olhar sensível, né, nessa parte. E para vocês, meninas? Eu vejo como uma das principais barreiras é a questão linguística mesmo, né? Então, é bem complexo chegar, orientar, conversar, sendo que a maioria não entende a nossa língua e nós não entendemos a língua deles, né? Então, eu penso que a elaboração, criação de tecnologias que venham a contribuir nisso seriam uma solução. A academia estando presente, conhecendo essas culturas, isso também vai ajudar, possibilitar melhorar essas dificuldades. Outra situação que eu vejo também como uma barreira é a questão burocrática, né? Então, assim, tudo a gente tem um pouco mais de dificuldade, de acesso, de autorizações, então eu vejo como uma barreira também. Mas desde o início, né, das nossas ações, que eu iniciei esse ano, eu vejo que nas aldeias aqui de Santa Maria, tanto a Caigangue quanto a Guarani, nos recebem de uma forma diferente do que no início. Então, eu vejo que a gente já conseguiu criar um vínculo e a gente vai tentando sempre ajustar que as dinâmicas fiquem mais leves e que eles consigam compreender e entender. Então, eu acho que vai de contraponto a tudo isso, né, que a Clarice falou, que a Juliele falou, porque a questão de linguística é uma grande dificuldade para a gente, né, chegar e conversar. E eu acredito também que, para nós que somos acadêmicas, né, a gente desenvolve as atividades, uma grande dificuldade também é a gente adequar as ações de forma lúdica para cada faixa etária na aldeia. Então, assim, a gente tem faixa etárias de crianças, né, desde recém-nascidos a os 10 anos, então a gente tem adolescentes também, tem adultos e tem idosos, como em qualquer outra comunidade, né? Então a gente tem que adequar essas ações para cada faixa etária. Então, às vezes, por exemplo, o assunto é Dezembro Vermelho. Como que a gente vai abordar o Dezembro Vermelho com os pequenos? Como que a gente vai abordar com os mais adolescentes e como que a gente vai abordar com os adultos? Então, a gente tem que sempre pensar em formas de não ultrapassar os limites, né? Porque é uma preocupação que a gente tem. E também de adequar para todo o público. Porque não adianta a gente levar uma atividade para as crianças e levar mesmo para os adolescentes, eles não se interessarem, né? Então, isso é uma dificuldade também que a gente tem de conseguir adequar, mas no fim a gente sempre consegue, né? Vai, uma pensa daqui, outra pensa dali, então isso melhora. E também, como facilitador, eu vejo que é essa interlocução da aldeia com a gente, né? Das pessoas que trabalham lá, como a Clarice, né? Como os professores. Então, a gente ter essa conversa, esse diálogo, né? Nós, estudantes, né? Os professores, com as pessoas que estão lá, isso também nos facilita a adequar, né? O que a gente pode levar, como que a gente pode conversar, como que a gente deve chegar. Então, eu acho que quanto mais tiver diálogo entre as partes, né? Vai ser muito mais fácil de a gente chegar e poder melhorar o que a gente está fazendo, né? Então, eu acredito que é isso. Muito bem, então nós agradecemos imensamente a presença das nossas convidadas e deixamos agora um espaço, né, para uma mensagem final e os agradecimentos finais também da nossa parte aqui para vocês nesse último espacinho do programa. Então, eu que agradeço pelo convite, né, professora Juliana, pelo convite. É um prazer estar aqui, né, e a gente precisa de mais espaço como esse para estar... Porque aqui em Santa Maria, os indígenas têm pouca visibilidade, né? Então a gente precisa de espaços como esses para a gente dar visibilidade, né? E agradecer ao PET, né, pelas ações que tem nos ajudado nos territórios, né? E só agradecer mesmo, né? Porque a gente diz que na saúde indígena, ela é preventiva e não curativa, né? Então a saúde indígena, ela previne, mas não cura. Então, é muito importante a parceria de vocês. Eu agradeço poder fazer parte, né, de todos esses momentos. Estar vivenciando isso é muito importante, é grandioso, assim, na minha vida. E também agradeço a Clarice, né, por nos dar essa abertura e contribuir com o nosso trabalho.
Então, eu como acadêmica, né, ainda da graduação, acho que é muito importante a gente né, ter espaços como esse para a gente também poder debater, porque não são todos os alunos que têm a oportunidade de estarem aqui e também de conhecerem, né, uma cultura diferente. Então, eu acho que é muito importante ter, né, programas como esse, né, e a gente poder mostrar como que são, né, essa diversidade aqui em Santa Maria, por exemplo. Então, só tenho a agradecer a oportunidade, é muito importante. A Clarice também, que sempre, né, nos ajuda e nos mostra do que precisa, né? Então, é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, Saúde em Foco fica por aqui. No programa de hoje, nós falamos sobre educação em saúde indígena no contexto materno-infantil, bem como o papel da universidade e seus desafios nesta atuação intercultural. Obrigada pela companhia e até a próxima!